Olá, sou estudante do Colégio Estadual de Educação Profissional em Saúde do Leste Baiano, curso Meio Ambiente, terceiro ano, e neste vídeo, eu, David Melo Silva, e meu grupo que é constituído por Camila Vitória Santana Lacerda, Érica Luz de Andrade e Isabela Cruz Santos, vamos falar sobre magnetismo, mais específico, o movimento de um objeto sobre a influência de um campo magnético. Quando um objeto se move em direção a um ímã, ele é atraído por uma força magnética que atua sobre ele. O ímã exerce uma função de atração sobre o objeto ferromagnético. Conforme o objeto se aproxima, a força magnética aumenta. Isso pode influenciar a velocidade do objeto, fazendo com que ele acelere à medida que a distância diminua. Quando um objeto se move em direção a um ímã, é porque ele é atraído por uma força magnética que atua sobre ele. E para a gente descrever e analisar esse movimento, usamos uma fórmula que é V é igual a S sobre T, onde a velocidade do objeto é dada pelo S, que é a distância percorrida, e T, que é o tempo gasto. Compreender como o objeto se move em relação ao ímã e como essa fórmula se aplica ao contexto do magnetismo é essencial para a análise precisa do movimento e da interação magnética. Embora a fórmula V é igual a S dividido T presume velocidade constante, na realidade, a velocidade do objeto pode variar devido à mudança na força magnética. Quanto mais perto o objeto está do ímã, mais intenso é a atração, o que pode aumentar a velocidade do objeto. Considerações adicionais. Mudança de velocidade. À medida que o objeto se aproxima do ímã, a força magnética aumenta e, portanto, a velocidade do objeto pode mudar. Isso pode resultar em uma variação na velocidade ao longo do tempo. Impacto da distância. A força magnética segue a lei de Coulomb para ímãs, onde a força é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Assim, a velocidade pode não ser constante e pode variar, dependendo da distância entre o objeto e o ímã. Para calcularmos na prática a velocidade em que um objeto ele é atraído pelo ímã, nós utilizaremos a fórmula V igual a S sobre T, onde S é a distância percorrida do objeto até o ímã e T é o tempo em que ele percorre esse percurso. Nós utilizaremos os objetos para o experimento prático, será uma régua, um ímã e um clipe, que ele vai ser o objeto ferromagnético. Precisamos medir a distância que o objeto percorre em direção ao ímã e o tempo que ele leva para percorrer essa distância. Ao observarmos melhor em câmera lenta, percebemos que a distância que o clipe percorreu até o ímã foi de 1 centímetro e o tempo que ele levou para percorrer essa distância foi de 1 segundo. Logo, com esses dados, utilizaremos para descobrir a velocidade em que um objeto foi atraído pelo ímã. Agora, substituindo os valores da fórmula, onde S é a distância, que é de 1 centímetro, e T é o tempo percorrido, que é de 1 segundo, dividindo os valores, temos a seguinte resposta, que a velocidade em que o objeto foi atraído pelo ímã foi de 1 centímetro por segundo. Com base nos cálculos, a conclusão que temos sobre esse experimento é que o objeto ele é atraído 1 centímetro por segundo. Isso significa que se o objeto se move devido à atração magnética, ele se desloca a uma taxa constante de 1 centímetro por segundo. Este valor ele pode ser útil para entender a dinâmica do movimento do objeto sob a influência de forças magnéticas, especialmente em contextos experimentais ou práticos relacionados ao magnetismo, que foi o que a gente acabou de fazer.